Muito obrigado, muito obrigado. Para entender a filosofia, a doutrina da Seichonoye do Dr. Masaru Taniguchi, é importante você conhecer o histórico da vida dele, como ele se libertou das limitações que ele tinha, principalmente da pobreza honrada, até atingir o estado de liberto, e ele começou a escrever os artigos. Não caiu nenhum raio na cabeça dele e de repente ele começou a escrever. É uma longa trajetória de quase 10 anos. Mesmo depois de ter recebido as duas revelações, ele levou quase 5 anos, né, para conseguir transformar aquele conhecimento em uma habilidade, ou seja, ele conseguir utilizar na sua vida prática. Por isso que o ensinamento do Seichonoye é uma experiência de vida, não é uma teoria, né, que acha que vai dar certo. É fato, né, não é teoria, é fato. Ele praticou, comprovou e escreveu. Mas para até conseguir transformar isso em uma habilidade levou 5 anos. Na verdade, eu fiquei feliz quando descobri isso, né? Porque se ele levou 5 anos, se eu levar 10 ou 15 anos, não teria nenhum problema, na verdade. Seichonoye quer dizer lar do progressista. Aqui é Seicho, é progresso, e é lar, né? O objetivo da Seichonoye é promover desenvolvimento, progresso no lar, construir lar feliz, que são células que compõem a sociedade, que se cada célula melhorar, a sociedade como um todo vai melhorar. O movimento da iluminação da humanidade, o Seichonoye, teve início oficialmente no dia 1 de março de 1930, quando foi lançada a revista número 1, e consta a palavra de decisão do Dr. Masaru Taniguchi: levanto-me e coloco diante da humanidade, erguendo alta chama da verdade. Tornou-se inevitável levantar-me. Amigos e companheiros, venham aderir a mim. Seichonoye é lar do progredir infinito. E para explicar, é melhor usar o pensamento dele do que ficar falando Seichonoye isso, Seichonoye assim, né? Tem uma frase que define, né, identifica o que é Seichonoye. A função da religião é desimpedir a vida, devolvendo-lhe a liberdade. Desimpedir, tirar aquela corda, aquele peso que a pessoa carrega, peso, a corda que atolhe, né, segura e não deixa a pessoa deslanchar. Parece um prisioneiro, né, que tem uma corrente e uma bola de ferro preso. A pessoa não consegue ir para frente. A função da religião é desimpedir a vida e devolver a liberdade. Também numa religião que cura a doença, né, soluciona, vence a pobreza, né, tira do estado da pobreza da pessoa ou anula o pecado. Seichonoye é uma entidade onde ensina que a doença não existe, né? Pobreza não existe, pecado não existe no homem verdadeiro, e através do poder da palavra elimina a doença, elimina a pobreza, elimina o pecado. Muda o pensamento. Quando muda o pensamento, muda as circunstâncias, os acontecimentos da vida. Uma frase que define bem qual é o pensamento do Dr. Masaru Taniguchi é: o sacrifício não é uma virtude. Esse mundo não é tão imperfeito que um tem que se sacrificar, né, como está aqui na figura, para o outro passar e ser feliz, né, ser bem-sucedido ou ter dinheiro. Um tem que se sacrificar para o outro ser rico, ganhar dinheiro. Não é isso. Deus não criou um mundo tão imperfeito em que
Um tem que sacrificar para o outro ser feliz. O ensinamento do Thomas Sartre-Niguchi não tem sectarismo religioso, sem maldizer qualquer religião, respeitar rituais, objetos de adoração das religiões, que porque todas as religiões pregam a mesma verdade na sua essência. Todas as religiões são irradiações salvadoras de um Deus único, que surgiram em épocas diferentes, né? Em um povo que tinha um determinado tipo de cultura, então, e linguagem, e por isso que tem as denominações, os rituais, as formas de pregar e falar diferente, mas são todas oriundas do Deus único, conforme época, conforme local, conforme o povo. Mas todos eles pegam a mesma essência, na verdade. Muda a forma de pregar, muda o ritual, muda o objeto de adoração, mas na essência prega o bem ao próximo, o amor ao próximo. Eu sou apenas uma trombeta. O fundador do movimento de humanidade, movimento de iluminação da humanidade da Seichonoye é Deus. Ele não queria que chamasse de mestre, né, professor. Aí ele dizia que se pudesse eu gostaria de ser chamado de senhor trombeta, mas então, como é meio estranho ser chamado professor senhor trombeta, né, então chame como quiser, né, mas eu não sou nenhum professor, não sou, né, dono da verdade. A verdade foi trazida, né? Eu sou o intermediário, né? Por isso que ele diz, eu sou um trombeta. Eu só transmito o pensamento de Deus. Deus utiliza as minhas cordas vocais e minha habilidade literária para escrever. Ele teve diversas reflexões, né? Até chegar à iluminação. Uma das principais, né, é a vida sem liberdade, vivia preso. Ele vivia aprisionado às suas regras, né, devido à obsessão, seus próprios conceitos. Pobreza honrada, regra de alimentação, né, etc, etc. E aí ele dizia, né, eu preciso libertar desse estado de impotência proveniente da pobreza honrada, da minha falta de coragem que impede de exigir o dinheiro que tenho direito. Isso porque ele escrevia artigos para uma editora, né, uma organização filantrópica, mas ele praticamente não tinha salário e sentia inibido, né, sem coragem, até o dia que ele se libertou, né, dessa inibição e entendeu que esse mundo não tem sentido em privar de coisa, né, que é exatamente o conceito da pobreza honrada, eu não ter nada, privar a minha família de bens para o outro ter alguma coisa, isso não está certo. E ele sentia que precisava se libertar. Por isso que está aqui a afirmação, devo alcançar estado de total liberdade que me torne capaz de exigir livremente qualquer coisa, segundo a necessidade, e não sentir apego a coisas obtidas. Então, ele queria ter liberdade, flexibilidade de agir. Quero ter mente flexível, né? Ter um monte de ferramenta, como está aqui, para utilizar conforme, de forma mais adequada, né, àquela circunstância, aquele lugar, aquela pessoa, né, sem me ferrar uma determinada regra de procedimento. Né. Quem tiver transcendido verdadeiramente os bens materiais não sentirá constrangido em possuí-los ou não possuí-los. Que haveria de vergonhoso em possuí-los ou não possuí-los, né?
Isso é uma coisa comum, né, corriqueira. Eu já te passei por isso, né? Eu me sentia mal, né, quando ouvia dizer que fulano fez isso, foi viajar, foi para Paris, foi para Londres, foi em tal restaurante, né, tomou vinho de não sei quantos dólares. O homem sofre devido a apego às coisas materiais. Exatamente, apego material, né? Qual a diferença, né, que aumenta você ir a Londres ou a Paris tomar uma champanhe? Eu digo isso porque eu fiz isso, né? Eu tinha um sonho, tinha vários sonhos de consumo, né, desse tipo. Já contei no seminário, era ir para Londres e entrar num pub e tomar cerveja, não tomar um porre mesmo. Um dia fiz isso, tá? Depois fui fazer de novo, na segunda vez não senti nenhuma graça, né? Eu até pensei, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual o sentido de tudo isso? Nenhum, né? Na verdade, tudo era coisa da minha cabeça, né? Sentia menor porque eu nunca tinha ido para Londres. Qual diferença faz na prática, na vida, ter ido ou não ter ido a Londres ou qualquer outro lugar? Nenhum. Se pensa assim, não será porque eu ainda não consegui despertar para a verdade que matéria não é existência verdadeira, né? Então era o questionamento. Ele já tinha tido um certo entendimento que esse mundo era... Bom, o budismo já diz isso, né? Não diz que é o mundo da manifestação da mente. E quando ele estava fazendo essas reflexões, teve a primeira revelação, né? Chegando a este ponto da reflexão, ouvi uma enérgica voz interior que dizia: a matéria não existe. E senti-me como se tivesse sacudido a mente. Então essa é a revelação inicial, a primeira revelação. Depois, 2 anos para frente, 2 anos e meio, em 1926, 27, ele teve as 2 revelações. Mas a primeira foi: a matéria não existe. E naquele momento ele conseguiu se libertar da pobreza honrada. Sentir livre da obsessão daquela pobreza honrada. Na verdade, ele se libertou da questão do sacrifício. Viu que não tem nenhum sentido ele sacrificar ele e a família dele para fazer o outro feliz, né? Isso não estava certo. Tem até uma outra reflexão bem interessante, porque ele escrevia textos e dizia que queria salvar a humanidade, até o dia que ele levou bronca do pai adotivo dele, porque ele vivia à custa dos pais adotivos, morava na casa, comia, enfim, dormia, não pagava nada. E até levar o bronca do pai dele, né? Mas é raro, né? Você fala em salvar a humanidade, mas você não consegue nem sustentar sua família, nem sua mulher e sua filha. Como é que você pode ficar falando que vai salvar a humanidade nessas coisas, né? E aí ele entendeu com isso, né? Começou a reflexionar, né, sobre a atitude dele, até que veio a primeira revelação e ele se libertou dessa questão do apego material, do ter ou não ter, né? Você tem que ser livre para poder pedir, né, aquilo que é devido, sem... porque não tem sentido você se sacrificar. E, além do mais, se você não pode prejudicar o outro, né? A pessoa não tem condição, você está dizendo a pessoa um inútil, né? Um vadio, um vagabundo, né? Não é isso. A riqueza é ilimitada, então a pessoa tem como, né, gerar recurso. Se você ficar dando dinheiro sempre, você cria um dependente, não ajuda. Então tem uma passagem, né, na vida dele sobre pedinte, né? Uma vez ele deu, né, uma pessoa pediu alguma coisa, ele deu,
e na segunda vez uma outro pedinte pediu e ele não deu. E a pessoa que estava junto era a mesma pessoa e perguntou, né? Mestre, né, por que você recusou a dar? Ele disse, agora eu sigo a intuição, a sabedoria interior. Na primeira vez eu senti que a pessoa realmente necessitava daquele dinheiro, daquele auxílio material, né, que aquele auxílio material ia ser útil para aquela pessoa, então eu dei. Agora eu senti que se eu desse, a pessoa ia continuar dependente dos outros, e a minha função não é criar dependente, é sim libertar as pessoas. Dicas para uma vida próspera e feliz é a aplicação dos conceitos, dos fundamentos que foram falados nas duas séries de vídeos, abrindo a porta da verdade e abrindo o canal da prosperidade. Por isso que eu não estou entrando em detalhes doutrinários, né? Se alguém tiver dúvida, a favor, assistir os vídeos anteriores. Muito obrigado, muito obrigado.